Amém e amém. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Aleluia. Bom, queridos, eu tenho falado, nós temos ouvido mensagens aqui, ouvido palavras aqui, que elas têm feito a diferença na nossa vida. A palavra que nós pregamos neste lugar, ela tem muita sinceridade, ela tem muita pureza no coração. Eu sei e falo isso em humildade, não porque sou um dos ministros dessa casa, mas porque sabemos a responsabilidade que temos, o preço que pagamos, né, o custo que nós carregamos para trazer essa mensagem ao coração de vocês, tanto no domingo quanto na quarta-feira, certo? Mas a gente tem percebido que muitos de nós, irmãos aqui, às vezes está tão preocupado e não consegue ter uma direção de Deus sobre a tua vida. Está perdido, como uma barata tonta. É como se você sabe que Deus existe, sabe que Deus tem feito coisas maravilhosas, mas você sente como você não sabe uma direção para a tua vida, não tem um norte. Ai, pastor, eu não estou conseguindo ouvir Deus, eu não estou conseguindo entender os planos de Deus para mim. Está complicado. Sabe por quê, querido, que esse sentimento toma às vezes o nosso coração? Porque nós nesse exato momento, nós estamos dispersos, nós estamos com a cabeça em outro lugar, nós estamos ouvindo aquilo de mau grado. E eu não digo isso porque você é mau, porque você é ruim, porque realmente problemas, dificuldades, ou até mesmo a verdade que você crê na palavra que está sendo mencionada, você não tem depositado crédito suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, a Bíblia fala que existe as ovelhas do aprisco, existe a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, a igreja de cada lugar. Cada igreja, querido, tem o seu líder, tem um anjo dela. Esse anjo, ele recebe uma mensagem, e esse anjo passa essa mensagem para a igreja. Esse anjo é o pastor da igreja, é o líder da igreja, que Deus é o cabeça, mas ele estipula a liderança para que a gente ouça aquilo que ele tem para dizer. E aí a gente escuta aqui a palavra, você sai daqui, você vai ouvir uma outra palavra. Eu não estou falando que isso é errado. Você buscar conhecimento é muito bom, ouvir onde está a presença de Deus é maravilhoso. Mas existe um alimento saindo desse aprisco, existe uma seiva, uma nutrição para você como ovelha desse aprisco. Existe uma bênção sobre a tua vida para os membros deste lugar. E essa alimentação é essa mensagem que sai desse altar. Então você quer ouvir, querido, uma direção de Deus para a tua vida? Você está querendo ouvir um propósito de Deus para a tua vida? Você está necessitado, está precisando achar um caminho? Escuta o que Deus tem falado nesse lugar. Para um pouquinho, graças a Deus, nós temos o YouTube, nós temos o canal aí, os vídeos gravados, você pode ir lá, voltar a se alimentar, que eu tenho certeza que nessa mensagem, é uma mensagem direcionada para você, igreja, para todos nós aqui que estamos juntos no mesmo lugar, sabe? Não precisa ser específico. Olha, Deus está falando com você, Deus está falando com você agora. Não é, querido, é no coletivo. Deus está trazendo um alimento para todos os cultos deste lugar. Olha, nós falamos alguns dias atrás que nós somos eleitos. Cadê os eleitos? Os eleitos estão aqui, aqueles que foram escolhidos. Ei, você sabe o que Deus está gerando em você? Ele está mostrando, quer ver um caminho para você? Primeiro se sinta eleito. Na outra semana Deus falou sobre sonhos. Ele falou que Deus é aquele que gera sonhos, que traz um sonho sobre nós. E aí, querido, sabe, você sai daqui e fala assim: eu não sei o que eu faço. Sabe por quê, meu amado? Você está rejeitando a comida do aprisco onde você está inserido. E aí, querido, com esse coração vai ficar muito difícil você ter um norte. Aí você começa a ouvir uma aqui, outra ali. Ei, se você é dessa casa, Deus está liberando palavras, está te alimentando e você precisa andar nelas. Aquelas pessoas que andam, aquelas pessoas que entendem isso e começam a viver isso, querido, a vida delas é diferente neste lugar. Elas não andam confusas. Elas têm problema, elas têm dificuldade, elas vão passar por luta, mas elas têm direção. Faz sentido? Então eu quero muito que você preste atenção. Se Deus está dando uma direção para a tua vida, é agora, é nesse momento.
Eu sei, ele usa profeta, ele usa sonhos, ele usa pessoas lá fora, ele usa tudo. Mas a comida que você tem que comer é isso que está saindo agora desse altar, dessa palavra que está sendo anunciada ao teu coração. E você tem que ser responsável por isso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? O tema do nosso sermão de hoje é: carregamos a mensagem. Olha para a pessoa que está do lado e fala: ei, eu carrego a mensagem. Fala para ela, olhando para ela. Isso, seja obediente. Está ouvindo, não? Responde, nada. É assim. Hoje eu estou com a tocha, hein? Estou afiado. Tá bom, Aline? Sabe, a todo momento, nós estamos transmitindo uma mensagem. A todo momento, eu e você estamos comunicando algo. Pode ser positivo, negativo, mas você está comunicando. Pode ser encorajador ou desanimador, mas você está comunicando, sim ou não? Pode ser alegre ou triste. A questão é que estamos transmitindo algo. Nesse exato momento, alguns de vocês estão transmitindo assim: nossa, interessante. E eu estou tipo: que legal que você está interessado nisso. Isso é muito bom. Mas também tem outro que está transmitindo assim: não. E eu para você também. Certo? Agora, olha para a pessoa do teu lado. Transmite uma mensagem para ela. Você vê? É complicado, né, seu Jorge? Mas a todo momento nós estamos transmitindo uma mensagem. Mas Cristo, Ele nos chama para carregarmos a sua mensagem. Escute algo, querido. Cristo nos chamou para carregarmos a mensagem. Nós não devemos mais carregar qualquer mensagem. Nós devemos e somos portador, aqueles que carregam a mensagem de Cristo, que não pode ser anunciada por palavras, mas com ação, com atitudes, com fé, com bom posicionamento, nós levamos a mensagem de Cristo. Posso ouvir um amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala por que nós devemos carregar essa mensagem. Olha que interessante. 2 Coríntios 3, verso 1, Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele declara assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Só para a gente contextualizar e entender isso aqui, Paulo ele está dizendo assim, que naquela época havia um costume, tá? Entre as pessoas, que elas levavam cartas de recomendação para dizer: olha, tal fulano é gente boa, pode confiar nele, esse é um cara que é ótimo. Então, havia uma necessidade naquela época de ter cartas de recomendação. Você já recebeu alguma carta de recomendação? Alguém já te recomendou em algum lugar? Alguém já falou para você: olha, pode aceitar que esse menino é bom, hein? Você dá carta para as pessoas, hein, o seu pardal? Você fala assim: esse cara é bom, você fica aí. Você se deu mal já nisso, não já? Várias vezes, né? Eu sei. A gente começou a fazer isso e começamos a se dar mal. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que nós precisamos começar a levantar cartas de recomendação? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Para me aprovar: aceitem o pastor, esse homem é de Deus, toma uma carta de recomendação. Ou da minha parte para mim mesmo, dizendo: olha, o tal fulano lá é gente boa, vamos lá, vamos concordar com ele. Ele está dizendo isso. Aí olha o que ele fala: não, vocês mesmos são nossas cartas.
Olha o que ele está dizendo. Ele está falando que nós não precisamos de ninguém ficar recomendando a gente, que ninguém precisa de uma carta para afirmar o que você é, querido, o que você tem sido, o que você pensa em ser. Ele está dizendo assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ei, todos ao seu redor, querido, está lendo você. Todos ao nosso redor têm lido as nossas vidas. Aí ele continua, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Nós precisamos entender, eu e você somos uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tintas, resultado daquilo que nós temos aprendido nesse lugar, todos os dias. Paulo está dizendo, resultado do ministério de Paulo, que ele pregou, que ele ensinou, sabe, que não foi escrita com tintas, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábua de corações humanos. Então agora, nesse momento, entenda uma coisa, nós somos uma carta viva, e é importante entender isso, porque a partir do ponto que você entende que você é uma carta viva, e que você carrega uma mensagem, você é responsável por essa mensagem. Sabe, irmã, a tua vida, Nicole, é uma carta viva. As pessoas ao seu redor, no teu serviço, estão olhando para você, e você está mostrando para ela a fé que você tem em Cristo Jesus. Como elas te leem? Se nós pararmos para pensar e começar a depositar o valor a isso, o devido valor à verdade, de que nós somos responsáveis sobre a mensagem que carregamos, querido, eu começo a ficar preocupado com o tipo de mensagem que nós estamos levando para fora. Com o tipo de mensagem que nós estamos anunciando para o mundo. Será que como uma carta viva, as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Será que você, entendendo isso, você é aquele que manifesta? Então, por que nós carregamos? Carregamos as cartas vivas de Cristo, escritas pelo Espírito Santo. Isso é uma analogia da mensagem que Deus escreve em nossas vidas por meio do Espírito Santo. É um testemunho, a transformação, a maneira como a nossa vida reflete o poder transformador de Deus. Entende, Camila? Através da sua vida, sem palavras, você vai ganhar todos ao seu redor. As pessoas vão olhar e vão falar assim, você me encoraja, você me dá alegria, eu gosto de ficar perto de você. Sabe, será que você tem ouvido esse tipo de mensagem? Será que você, como uma carta viva, as pessoas têm lido o que de você? Ou você aceitou Jesus e sua vida continua do mesmo jeito? Nada mudou, não tem um testemunho de transformação. Você continua a ser a mesma pessoa ruim, a mesma pessoa com os problemas, nada mudou. Tem alguma coisa errada. E o que está errado nisso, pastor? Está errado porque eu não estou entendendo que eu sou uma carta agora, onde o Espírito Santo está escrevendo algo dentro de mim. Faz sentido? Amém? Por quê? Porque faz sentido. Muito bom. O Senhor nos chama para trazer uma mensagem. Essa mensagem é a mensagem da reconciliação, querido. Através da transformação, através daquilo que eu creio, da minha obediência a Cristo, as pessoas começam a olhar para nós, para cada um de nós, e elas começam agora a ser reconciliadas, porque carregamos a mensagem da reconciliação. Somos chamados então a ser embaixadores de Cristo, portador da mensagem da reconciliação com Deus e com os outros. Nós somos responsáveis pelas pessoas ao nosso redor. O teu sorriso, sabe, a tua alegria, a tua fé, a tua devoção, a tua perseverança, tudo isso está
mostrando para as pessoas estão lendo. Nós não precisamos sair e pregar o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, falar sobre tantas coisas. Nós só precisamos obedecer à voz do Espírito Santo, e assim as pessoas nos lerão, e elas vão olhar ali um homem de Deus, ali uma mulher de Deus, ali alguém diferente. A igreja esqueceu disso. A igreja tem andado de qualquer jeito, de qualquer maneira, e esse é um erro. E querido, se você tem andado certo, glória a Deus, continue sendo uma carta viva que encoraja pessoas. Mas se você não tem andado certo, ei, arruma, apluma-se, corrige. É tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de amor de Deus, é tempo de você não ser condenado. Abra mão dos seus desejos carnais, saiba controlar teus sentimentos, saiba controlar tuas emoções. Nós não andamos porque sentimos, já ensinei isso aqui para vocês. Nós andamos guiados pelo Espírito de Deus. Não é porque você acorda triste, brigada com o marido, que você está sentindo que você não ama mais ele, que você tem que separar dele, que você tem que sair com outro cara. Ou você acha que Deus não está vendo? Ou você acha que as pessoas não estão vendo? Não é porque você fez algo errado que você tem que mentir, porque você sente que tem que se sair bem. Ei, não é assim. A maturidade, ela nos leva a ser responsáveis. O Léo falou sobre isso numa quarta-feira aqui. Ser maduro é ser responsável pelas nossas ações. E se eu conheço que sou uma carta viva, eu carrego uma mensagem, que tipo de mensagem eu, como um crente, como um homem de fé, tenho carregado? Mesmo nós carregando uma mensagem verdadeira, somos caluniados, somos humilhados, as pessoas colocam mentiras sobre nós, não gruda, mas somos. Imagina então aqueles que não estão nem aí. Faz sentido. Então, 2 Coríntios capítulo 4, ele fala assim que, pastor, como que nós carregamos isso? Que bonito, de óculos, seu Jorge. Ficou melhor. Você me enxergou melhor? Muito bem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim: mas temos esse tesouro. Que tesouro? A oportunidade de carregar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a oportunidade que eu e você temos de ser essa carta viva. Olha, você não está entendendo. Nós já vamos chegar no final disso e nós vamos entender melhor. O desejo que Deus tem por você ser essa carta viva. A fome, quer agradar a Jesus? Entenda, seja essa carta viva dele. Aí o que ele está dizendo? Mas temos esse tesouro, essa riqueza de nós sermos essa carta viva, temos essa oportunidade. Aí ele fala, em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Em outras palavras, ele está falando assim, sabe, existe uma riqueza que Deus colocou em nós, a sua verdade, o seu evangelho, mas em pessoas frágeis, em pessoas que erram, em pessoas que falham. Para quê? Para que todo momento nós apontamos a glória para Ele. Ei, quando você faz certo, quando você faz as coisas corretas, quando você anuncia de uma forma correta, isso não vem de você, é dele em você. É quando você entende então que você está andando em Cristo Jesus, porque nós somos vasos de barro, somos frágeis. Se não andarmos por nós mesmos, a gente quebra, a gente dá problema, a gente vai dar ruim. Mas se nós andarmos cheios daquilo que Ele colocou em nós, do seu Espírito, ouvindo, obedecendo, caminhando com Ele, ei querido, é honroso, é um vaso frágil, mas cheio de uma glória, cheio de um poder transformador, que gera, que muda vidas, que muda história, que muda sonhos. Eu sei que muitas vezes você se encontra assim, e a maioria justifica-se dessa forma porque peca. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu não sei o que, eu sei, abençoado. Jesus também sabe. Porém ele está falando assim, eu coloquei algo muito maior sobre você. Então pare de olhar para você.
Enquanto você olhar para você, você vai encontrar limitações. Enquanto você olhar para as suas mãos, para a sua força, você não vai ter, eu não vou ter habilidades, eu não vou ter capacidades para alcançar aquilo que talvez eu sonhe, talvez eu almeje. Mas se você olhar para aquilo que Cristo fez em você, para a glória dele, para a manifestação dele, ei, meu amado, nós acabamos de falar aqui, nós se tornamos filhos dele. Amém? Isso é tão forte. Nós somos filhos de Deus. Não, isso é forte, eu vou falar de novo. Nós somos filhos de Deus. Sabe por que talvez isso não seja tão forte? Porque qualquer um aí fora fala que é filho de Deus. E está tão normal ser filho de Deus hoje. Mas deixa eu te falar. Filho de Deus é aquele que carrega a marca dele. Filho de Deus é aquele que crê, é aquele que foi batizado, é aquele que confessa com a sua boca Jesus, é aquele que luta todos os dias para que, como um vaso frágil de barro, seja cheio da glória dele e manifeste como uma carta viva. Esse é filho de Deus. Não é qualquer um, não. Não que eles não possam ser, mas não são ainda. Então a gente começa a olhar um monte de filho de Deus, que era aparentemente, fazendo um monte de besteira. Mas não são. Porque os verdadeiros filhos adoram o Pai. Os verdadeiros filhos obedecem o Pai. Os verdadeiros filhos conhecem a voz do Pai. Amém? Ele te chamou nas trevas, sim ou não? Eu estava nas trevas, qual é o problema? E o Espírito Santo foi lá, nas drogas, num problema mais, na fase mais terrível da minha vida, ele gritou meu nome. Você, quando entrou aqui pela primeira vez, ele gritou teu nome. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, ele gritou teu nome, você está ouvindo. E ele está te chamando porque você carrega uma mensagem, meu amado. Somos frágeis, mas Deus escolhe nos usar para compartilhar a sua mensagem. Então Deus, Ele vai usar as nossas vidas hoje. Nós estamos por um período nessa terra. Entenda isso. Isso aqui vai acabar, a dor vai acabar e vai vir a bênção de Deus e nós vamos ser eternos com Ele. Esse dia chegará. E parece utopia, mas para aqueles que não crêem, parece conto de fadas, mas para aqueles que não creem, mas para aqueles que esperam no Senhor, anseiam por isso, aguardam esse momento. Esse é o nosso dia de glória. Porém, enquanto esse dia não vem, nós estamos aqui para manifestar o seu reino, para manifestar através da carta viva, de uma mensagem que eu e você carregamos, uma mensagem de humildade, uma mensagem de amor. Amém? Então, como carregar? Olha só que interessante. Quando nós falamos de humildade, primeira coisa que nós precisamos entender, para carregar a mensagem de Cristo, nós temos que reconhecer a fonte. E a fonte é Jesus. É ser dependente dele. Não temos como nós carregarmos uma mensagem sem dependência de Cristo. Em tudo na nossa vida. Nos nossos planos, nos nossos negócios, nos nossos lazeres, nas decisões, as mais importantes, como as menos importantes. É depender dele, sabe? É ter ausência de orgulho. Sabe, muitos querem carregar a mensagem de Deus, mas cheio de orgulho, não vai. Nós precisamos abrir mão desse sentimento orgulhoso, evitar a arrogância, a exibição. Sabe, tem muita gente se exibindo, muita gente querendo ser, e não é nada. Nós estávamos falando esse dia, tem muita gente, querido, cheio de dinheiro e pobre. E tem muita gente pobre e rica. Sem falta. Então o que está errado? É ter ou não ter? Não, querido. É como eu relaciono com tudo isso. É a arrogância que eu tenho diante dessas coisas. Ou eu abro mão disso e entendo que tudo vem de Deus, ou eu me coloco em arrogância. E essa carta viva aqui começa a transmitir arrogância. Sabe, é ter uma atitude de aprendizado. É saber ouvir.
É gerar aqui, olha, pô, eu estou precisando aprender, eu sei que eu estou errando nisso, eu sei que eu estou falhando nisso, pô, eu quero aprender, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso aprender. E de verdade, eu ando com vocês já fazem tempo, eu conheço os orgulhosos e conheço os humildes. E a gente vê os frutos. Sabe, não tem uma questão do tipo, eu quero ter vantagem. Não, meu amado, eu quero te ajudar a viver o que Jesus tem para você. É ter disponibilidade para servir. É ter motivação sincera no teu coração. Porque realmente você está fazendo isso. Muitos de nós estamos fazendo para se aparecer. Muitos de nós só estamos fazendo porque é um título que está dado. Ei, não. Somos uma carta viva, e quando nós fazemos isso desta forma, a mensagem que nós estamos passando é totalmente errada, é totalmente contrária à mensagem que Cristo nos chamou para carregar. Faz sentido? Sabe, nós carregamos uma mensagem de testemunho e transformação, como a nossa vida reflete a obra transformadora de Deus. Por exemplo, cara, quando eu era do mundo, eu enganava as pessoas, eu não tinha fidelidade no meu relacionamento, eu era mentiroso, era grosso, arrogante. E aí eu preciso sair daquela situação. Eu não posso ser mais como eu era. Você sabe como você era? Você vê vestígios do velho homem em você? Não. Como não? Você vê? É difícil de assumir? É? Você vê? Então você sabe onde você tem que parar. Você vê vestígios do velho homem em você? Você percebe quando ele quer, como o sexta-feira 13, ressuscitar novamente? Você vê? Você vê mesmo em você? Porque a gente precisa entender isso. Cara, o dia que eu me converti, eu falava 10 palavras, 10 era gíria e palavrão. Na mesma noite eu liguei para minha esposa hoje, mas na época minha namorada. Eu falei para ela assim, amor, agora eu sou um homem de Deus. Sabe o que ela falou para mim? Tu é sem vergonha mesmo, tá colocando até Deus na conversa. Eu sou um homem de Deus. Isso despertou interesse nela, que levou ela para o Senhor. E o que fez ela vir para Jesus, é ela ver a transformação de Deus na minha vida, em uma mudança radical, da noite para o dia. Sabe, eu compreendo, eu entendo aqueles que não conseguem mudar. Eu entendo por que você não consegue, eu não concordo. É uma diferença aqui, muito grande. Eu entendo porque, sabe o que eu entendo? Porque você ainda fleta com o teu desejo. Porque você ainda brinca com as suas emoções. Na verdade, Cristo é uma brincadeirinha ainda para você. Porque se você entendesse a realidade, a verdade de Cristo, que você não brincava mais. E a diferença que eu fui transformado na noite para o dia e você demora, é porque eu não quis brincar com isso. Eu falei, cara, é a minha única chance, não largo dela. Sabe, você tem que olhar para a tua vida, querido, e entender que hoje é a única chance que você tem para mudar. Crente que fica sendo aproveitador da misericórdia, é um crente que vai tropeçar na vida, vai sofrer tanto, e olha, se não se perder lá na frente. Se nós sabemos que precisamos mudar, por que ficar brincando? Se sabemos que carregamos uma mensagem, por que então não levar a ela, não anunciar, não começar a gritar ela bem alto? Cara, pode ver o impacto que nós fazemos quando nós entendemos a vontade de Jesus para nós. Alguns novos convertidos aqui, levanta a mão, os mais novinhos, por favor. Isso. Muda ou não muda? As pessoas ao seu redor perguntam ou não perguntam? Bruno, no teu trabalho, mudou? Porque se não mudou, eu te pego, tá, Bruno? Tá bom, Bruno. Tá te chamando para orar? Olha aí, ó. Seu Moura, muda ou não muda, seu Moura? As pessoas começam a olhar diferente para você ou não? Por quê? Você não mudou nada, cara. Lógico que mudou. Pardal, muda ou não muda? Muda ou não muda, Marco? Há um choque. Então, se você está aqui e algo não mudou, algo não está acontecendo, querido, você precisa falar assim, Senhor, será que eu estou carregando direito isso? Faz sentido?
Vamos voltar aqui para o texto. Por quê? Por que, pastor, eu tenho que carregar tudo isso? Por que tem que ser assim? Olha, 2 Coríntios, ele continua dizendo, ele continua relatando por que nós temos que ser cartas vivas. Ele diz assim, 2 Coríntios 4,15 diz: tudo isso que eu estou falando, tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Então, em outras palavras, quando você entende isso para o bem seu, além do seu bem, outras pessoas serão alcançadas através da sua vida, como uma carta viva ao Senhor. Sabe, às vezes a gente fica com dúvidas, que tipo de mensagem que nós carregamos? Tipo, pastor, eu sei, mas eu não estou fazendo nada. Cara, a tua história é a mensagem. A tua vida, o teu relacionamento com tua esposa, o teu relacionamento com os teus pais, o teu relacionamento no trabalho, a forma que você vive o dia a dia, a forma que você negocia os seus valores, a forma que você trata as pessoas quando você entra num ônibus, a forma que você trata as pessoas quando você anda na rua, tudo isso está apontando para a carta viva, para a história, para a mensagem que você carrega. O simplesmente de você sair na rua e xingar a vizinha porque o lixo está lá, querido, já está mostrando o tipo de carta que ela está lendo. E aí de novo, você fala, mas é meu direito. De novo, querido, você está andando como um vaso frágil. Sabe, enche cheio, seja cheio da glória de Deus. Sabe uma pessoa cheia da glória de Deus que ela faz? Ela vai lá, ela pega o lixo da vizinha, ela colhe, ela ora abençoando a vizinha, ela transforma lugares. Está faltando isso. Você veio para Jesus, mas você é mais parecido com uma carta do mundo do que de Jesus. E ainda fica assim aqui. É sério. Não dói dentro de você? Ei, eu espero, eu não estou vendo ninguém aqui para eu poder falar, ei, esse é você. Mas se eu estivesse ali e Deus estivesse falando isso para mim, meu coração estava assim, mancada, Fabiano. Puxa, meu. Mano, você não toma vergonha na cara, cara. Você está brincando com isso tudo, mano. Vamos mudar, mano. Jesus está chamando você para mudar hoje. O meu eu falando comigo. Acontece isso aí dentro de você? Ou você é tão prepotente, orgulhoso que não consegue enxergar isso? Então, que tipo de mensagem eu carrego? Por exemplo, eu quero citar alguns homens e mulheres na Bíblia que levaram uma mensagem, que carregaram uma mensagem. E talvez você vai falar assim, nossa, é isso então? Olha, querido, a tua história, a tua luta, a tua dor, teu choro, é uma mensagem. A tua alegria, a tua perseverança, a tua insistência, é uma mensagem. Que não precisa ser anunciada para os quatro cantos, não precisa ter um som audível, simplesmente a tua vida é uma mensagem. Olha Noé, vocês ouviram falar de Noé? Quem foi Noé? O homem que construiu a arca. Qual é a mensagem que Noé carregava? Uma mensagem de obediência e salvação. No meio de um mundo caótico, no meio de muitas coisas erradas, Deus levanta Noé, ele ouve obedecendo a Deus, onde todo mundo chamava ele de louco. E se você é Noé, querido, quantas vezes Deus te chamou para a obediência? Quantas vezes Deus te chamou para ter uma postura, um posicionamento em obediência que ia gerar salvação dentro da tua casa? Mas porque você é orgulhoso, mas porque você tem a sua maneira de pensar, mas porque você vive na sua justiça, vive com os seus sentimentos, você deixa de obedecer aquilo que o Espírito está escrevendo no teu coração. Está entendendo? Porque você acha que a salvação vai ser de outro jeito,
Você acha que os milagres que acontecerão na tua vida serão de outro jeito? Você acha que as coisas serão resolvidas por outras pessoas? Mas deixa eu te falar uma coisa: você é a carta viva. Você é quem carrega a mensagem que transforma pessoas, que reconcilia as pessoas ao Senhor. Então para de olhar para outro. Começa a olhar para dentro de você. Um dia você vai estar no céu. Espero que você esteja na fila da salvação. Mas se você estiver na fila do juízo, do trono branco, você vai chegar lá e falar assim: pô, lá na sua empresa lá você tinha que salvar tal fulano, tal fulano, tal fulano. Mas eu não sabia, Jesus. Você não precisava saber, era só você ser crente. Eita Deus. Você não precisava saber. Querido, nós temos que estar pronto a tempo, é fora de tempo. Pregamos quando temos que falar e quando não temos que falar. Alguém está lendo você nesse momento. Jonas, sabe Jonas? Ele trouxe uma mensagem do quê? De arrependimento. Ele carregou essa mensagem de arrependimento. E sabe, muitas vezes carregar uma mensagem de arrependimento, querido, é sofrido. E foi doloroso para Jonas levar essa mensagem. Tanto é que ele passou por 12 para pregar isso, para ensinar. Agora, deixa eu te falar, minha irmã. Será que suas filhas têm aprendido a se arrepender dos erros que elas fazem? Se a resposta é não, é porque ela nunca viu você também se arrepender. Por quê? Porque a mensagem que nós carregamos de arrependimento, nós não mostramos. Sabe qual foi o dia que você falou: estou errado, gente, filho, estou errado, o que o pai fez com a mãe não foi bonito, o pai foi grosso, eu gritei, isso não é um homem de Deus, não faz isso, por isso eu vou pedir perdão para Jesus aqui. Eu carrego uma mensagem de arrependimento. Aí você quer que todo mundo se arrependa ao seu redor, né? Mas qual foi o dia que você ensinou através da sua vida? Está ouvindo? Cara, quando Deus falou comigo, Ele falou assim: você carrega uma mensagem. E eu quero que você fale isso para a igreja. Que eles carregam uma mensagem poderosa. Uma mensagem poderosa, querido. A mensagem de mudar a história da humanidade. A mensagem de levar pessoas do estado caído, condenado às trevas, para a salvação, para a luz, para a glória. E a única coisa que nós precisamos não é falar para eles, não é insistir para eles, é só obedecermos o Espírito em nossa vida, em nossa história, naquilo que somos. Só fazemos certos para nós mesmos. É só isso. Noé não saía pregando. Noé só obedecia construindo sua família e sua arca. Sua família foi salva. Sabe, uma coisa que eu tenho falado para Deus, que eu não quero ficar dando exemplo, é de família. Mas ele insiste no meu coração. Sabe por quê? A maior transformação que tem acontecido, aonde sua carta tem que ser lida é dentro da tua casa, querido. E se você olhar para dentro da tua casa, você fala assim: cara, ninguém está aprendendo nada aqui. Porque eu sou a primeira pessoa que não sou carta viva, não carrego nada dentro da minha casa. Se a gente não mudar a nossa casa, a gente não vai mudar nada. Se você não começar pelo teu lar, querido, se você não começar pelo relacionamento, seus pais têm que olhar para você e ter orgulho de você. Você não pode ser o problema dos seus pais. Você é a solução, você é a carta viva, você é a que carrega a mensagem. Tua esposa tem que olhar para você e falar assim: cara, que homem de Deus é esse? Eu tenho orgulho de você. Querido, não estou dizendo que a perfeição é o caminho. Eu estou falando que a obediência a Deus, o reconhecimento dos erros. Há uma postura de se arrepender. Há uma mensagem aonde nós carregamos que muda a história. Acabou. Escuta, olha mais homens. Daniel foi fiel, ele carregou uma mensagem de fidelidade no meio de um povo infiel. Sabe, essa questão, vamos supor, você está na escola, a molecada quer tudo bagunça. Vamos falar uma coisa, cara, eu acho um absurdo isso, mas eu preciso falar. Sabe, sexo
foi feito para o casamento. Sexo foi feito diante da bênção de Deus. É algo maravilhoso, mas é um privilégio de quem é casado. Se você é solteiro, querido, não é hora disso. Deus repugna esse tipo de ação. Não caia nisso. Não fale que é fraqueza, não, ou sem vergonha. Assuma uma falta do teu caráter, entrega isso na cruz e fala: por Cristo eu abro mão desse desejo. Negue ele todos os dias. É sério. É o único pecado que fere o corpo todinho, que a Bíblia convida para expulsar da igreja. Entende? Como Deus está sendo amoroso e misericordioso com a gente. Qual é a carta que você carrega? Sabe, Daniel, quando todo mundo se prostituía, quando todo mundo adorava outros deuses, ele permanecia fiel. Se fosse preciso a fornalha, ele encarava a fornalha. E foi para a fornalha. Foi para a toca do leão. Daniel foi para a toca do leão. Foi para os leões. Para a fornalha foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas homens que foram fiéis mesmo diante das maiores dificuldades da sua vida. Sabe que quando você está nos conflitos dentro da tua casa, no teu serviço, com as contas para pagar, ei, você encara a fornalha ou você corre dela? Qual é a mensagem que você carrega? Eu carrego uma mensagem que mesmo na fornalha Deus estará comigo. E se eu morrer na fornalha, Ele continua sendo Deus na minha vida. Percebe? Nós como igreja precisamos anunciar essa mensagem. Ao ponto de alguém falar para você: mas você é bobo, por que você está devolvendo? Se a pessoa achasse seu dinheiro, ele não ia te devolver. Querido, na fornalha eu dependo só de uma pessoa, Jesus. Toma o que é teu, o que é meu é meu. Não vamos enganar tal fulano que não sei. Não, querido, isso não serve para a minha vida. Não preciso ensinar a pessoa a parar com isso. Eu só preciso negar o pecado, negar as malandragens, as artimanhas que o inimigo coloca sobre nós. Mas é só uma propostinha melhor, diferente, que a gente já cai. É tão fácil te enganar, querido. Ei. Sabe, Estevão, sabe que mensagem Estevão correu? Ele foi o primeiro mártir. Ele teve uma mensagem de ousadia. Sabe, a gente olha para essas pessoas, elas não precisam falar nada, mas só de eu entender a história delas, eu falo: cara, eu tenho que ser ousado, mano. Eu carrego uma mensagem de ousadia, e se eu tiver que sofrer por Jesus, eu vou sofrer. Nós precisamos dessa ajuda mútua entre nós. Sabe, eu preciso ver gente aqui levantando a voz profética. Eu preciso ter gente aqui falando assim: é isso mesmo, pastor, está certo, a nossa vida é isso. Nós carregamos essa mensagem. Fica tranquilo, lá na minha casa, no meu serviço, eu vou levar esse evangelho. Eu não quero trazer vidas para esse lugar, querido. A mensagem não é para trazer vidas para esse lugar. A mensagem é para levar vidas para o céu. É preciso. Está 10 na sala de reunião. Todos têm uma opinião igual a do chefe. Tipo, o chefe fala assim: o mal se trata com o mal mesmo, a gente tem que ser ruim. Quem é ruim com a gente tem que ser ruim. Você quietinho na tua. Deus não sobra para mim. Não sobra para mim. Aí vem para você, porque é natural, fica tranquilo, vai vir. E você, o que você acha? Olha, todo mundo aqui está concordando com ele, mas eu não concordo, eu penso diferente. Acabou. Ah, você é bobo, você é trouxa. O problema é do que eles pensam, eu sei o que eu sou. Eu sou uma carta viva que carrego a mensagem de Cristo Jesus. Faz sentido? Isso não é bom. Isso não é bom. E quando a gente começa a olhar para o lado, e a gente vê uma outra carta viva que carrega a mensagem de Cristo, a gente se alegra. Sabe por quê? A gente fala: não estamos sozinhos nesse sofrimento. É meu casamento, é minha vida, não importa o que seja, querido. Nós carregamos uma mensagem de Deus. Sabe, vamos falar de umas mulheres? Mulher é bom também, mulher, né? Só homem, só, né, pastor? Débora, conheceu a Débora? Débora foi uma profetisa. E que mensagem que ela carregou? Uma mensagem de liderança e de ousadia.
Quando os reis, os homens, os valentes estavam ali com medo de enfrentar a guerra, sabe, não sabendo se ia dar certo ou não, ela se colocou na frente. Ei, está faltando levantar mulheres e homens que se colocam na frente, que chamam a responsabilidade. Eu tenho um Deus que faz a diferença, um Deus que é por nós. É só falar que assim, gente, vai dar ruim, a igreja vai fechar, não, eu não quero mais saber disso, os irmãos, está tudo triste aqui, nós estamos quebrados, e vamos embora para casa de vocês. É nesse momento que eu quero ver, sabe, os homens, as Déboras, se levantando nesse lugar. Não, senhor pastor, nós vamos caminhar, nós vamos continuar, porque tem uma grande obra para continuar. Neemias trouxe essa mensagem de transformação, de construção, mas não. Vamos para outra igreja, é mais fácil. Sabe, a gente desiste muito fácil das coisas. Sabe a mensagem que nós carregamos? Querido, se não der certo, desiste. Desiste da vida, desiste de tudo, que não gera esperança. Deus muito menos faz coisas na nossa vida. Sabe, nós temos que parar com isso. Essa mensagem é do inferno. Deus colocou algo poderoso sobre nós, querido. Ele colocou o seu espírito. Somos mini deuses. Parece até escandaloso ouvir isso. Mas somos deuses pequenininhos. Salmos fala isso. Estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. A mesma autoridade que Ele rege, nós estamos regindo. Entendemos que Ele é o cabeça, glorificamos Ele, mas Ele quis nos dar essa posição. E aí você vive a sua vida de qualquer jeito, cara. Você carrega uma mensagem de qualquer jeito, você está achando que está destruído, está tudo acabado. Começa a pensar diferente, por favor. Ei, outra mulher, Ruth, já ouviu falar de Ruth? A nora de Noemi. Qual é a mensagem que Ruth carregou? Lealdade e obediência. Não importa quanto vamos sofrer junto. É só apertar as coisas que você pula fora, né? Você precisa garantir a sua. Às vezes a gente precisa mergulhar, cara, na mesma lama do meu irmão ali, na mesma dificuldade que ele. Vamos fortalecer um ao outro. É a mensagem de Cristo que nós carregamos. Esther, uma mulher que trouxe uma mensagem de coragem, de estratégia. Sabe quantas vezes o seu testemunho, quantas na sua vida o Senhor te deu estratégia, meu amado, e você estava ali, obedeceu, e você está ali manifestando essa mensagem, cara. Deus é aquele que traz estratégia. Fica tranquilo, Ele vai te dar uma sabedoria, Ele vai te dar um conhecimento, você vai alcançar. Nós se ajudamos como igreja, nós carregamos uma mensagem, sabe? Maria, mãe de Jesus, uma mensagem de humildade e obediência. Maria Madalena, ela trouxe uma mensagem de transformação. Todo mundo olhava para ela, uma prostituta, endemoniada, largada, não tinha valor nenhum. Se apaixonou por Jesus, foi transformada, deixou todos os seus pecados de lado e virou uma santa com Ele. Sabe, não importa onde você está, querido. Nós estávamos... ontem nós tivemos uma reunião com pastores aqui, nós fizemos um café de pastores, com os pastores locais da igreja. O Senhor colocou no meu coração que eu devia de chamá-los, que eu devia sentar com eles, conhecer o rosto deles, para a gente poder ter uma visão de reino, uma unidade, não para nós falarmos sobre costumes de igreja, porém para nós falarmos da nossa vida, de estratégias no reino de Deus. E dos pastores que vieram, um estava falando da vida dele. E ele começou a falar aqui que ele chegou a comer lixo, cara. Ele era do tráfico, do tráfico do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso, ia ser morto, várias situações, e passou uma vida de mendigo, como nós olhamos ali na esquina, ali um monte que fica ali, sabe? Mas lá, naquele lugar ali, nós olhamos para aquelas pessoas e talvez a mensagem que nós transmitimos para ela é: vocês estão acabados, vocês não têm mais solução, vocês não têm mais jeito. Não tem uma mensagem de amor. E ele falou que um dia uma pessoa levou uma mensagem de amor para ele, mesmo comendo comida do lixo, mesmo tendo a vida totalmente perdida nas drogas, sem recuperação.
o homem foi transformado, o homem tem uma família, o homem está casado, hoje é um pastor salvando vidas para Jesus, porque alguém levou uma mensagem. Então nós temos uma mania do que nossos olhos veem, determinar o que é. E esquecemos que carregamos a mensagem da reconciliação, de transformar o ser humano num pecador condenado em um homem de Deus, um filho do Altíssimo. Jesus Cristo é a encarnação da mensagem. Ele é a própria mensagem se tornando real. Aleluia. O verbo que se fez carne. Sabe, ao examinar a vida desses homens e mulheres na Bíblia, nós podemos ver que cada um carregou uma mensagem única. Cada um trouxe uma mensagem. Todas elas podem ser diferentes, tempos diferentes, situações diferentes, tudo diferente, mas única. Todas essas mensagens convergem para os valores como obediência, coragem, fidelidade, amor, preparação. Então, amado, para de reclamar da tua vida, para de chorar, de achar ruim. Ao contrário, começa a permitir Deus construir a mensagem dele sobre você. Deixa a sua dor salvar outras pessoas. Deixa o teu choro tocar corações de mães. Deixa a tua tristeza em alguns momentos da vida ser um alimento saudável para aquele que está triste e ser levantado um dia. Está entendendo? Nós carregamos uma mensagem. Fique de pé, querido. Carregar a mensagem é um privilégio, é uma responsabilidade que Deus nos confiou. Ao olharmos para o nosso mundo hoje, nós vemos a necessidade urgente de amor, de compreensão, de encorajamento e de esperança. Só que não adianta nada você virar para essa moça que está do teu lado e falar: não, confia, tenha esperança. E a primeira briguinha que você tem com seu marido, você joga toda a esperança fora. Aí você está tipo assim, você fala de esperança, mas não tem nenhuma. Só da boca para fora. A gente tem que parar de ficar falando para as pessoas. Olha para a minha vida. Olha a esperança dentro do meu coração. Olha a fé, olha a coragem. Olha a ousadia. Começa a assumir essa mensagem. Entende? As pessoas precisam ver isso em você, querido. 1 Coríntios, só para nós finalizarmos, 2 Coríntios 5,18, ele finaliza da seguinte forma: tudo isso provém de Deus. Tudo que nós estamos falando aqui. O texto de 2 Coríntios, do capítulo 3 em diante, ele começa a anunciar que nós somos essa mensagem que estamos sendo pregada e o Espírito Santo está escrevendo em nosso coração, amém? Aí ele fala aqui no verso 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o ministério da mensagem que eu e você carregamos. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora, olha como o Senhor, ele enfatiza aqui as coisas. Portanto, somos embaixadores, aqueles que são responsáveis a anunciar, a estabelecer o reino, a mostrar como é o reino. Somos embaixadores de Cristo. Olha como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus está falando aqui: ei, você não está entendendo? Eu preciso que você seja essa mensagem. É isso que ele está falando. Ele está apelando pelo seu intermédio, seu Jorge. Ele está apelando para que você, querida, fale disso, viva isso. Ele está dizendo: pelo amor de mim. Porque ele não pode falar pelo amor de Deus, né? Deus está falando assim: pelo amor de mim, eu apelo a você
filhos, filhas, entenderem que vocês carregam uma mensagem, não importa onde vocês estejam, não importa qual seja a mensagem, você está anunciando o evangelho do reino de Deus. Quando você obedece o Espírito, quando você sofre por causa da palavra, quando você sofre perseguição por causa de Jesus, quando você acerta por causa de Jesus, quando você ama por causa de Jesus, quando você renuncia por causa de Jesus, você carrega essa mensagem. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Feche seus olhos. Eu não sei, há 2 horas atrás, que tipo de mensagem você estava escrevendo. Mas eu sei que você tem uma oportunidade de páginas em brancos começarem a ser estabelecidas agora sobre a tua vida, para que você continue agora uma história diferente. E a mensagem que você vai carregar é: olha, aquela ali não era que falava que era crente e traía o marido? Mas olha agora, ela se arrependeu, se reconciliou, e através da vida dela, muitos casamentos estão sendo transformados hoje. Olha, aquele ali que não era que brincava com as coisas de Deus, aquele não era que falava mentiras, aquele que enganava. E agora tudo o que era começa a virar uma mensagem nessas páginas novas, onde vidas começam a ser salvas e transformadas através da história que você está escrevendo em obediência a Jesus. Se você se vê dessa forma, querido, se essa mensagem está batendo no teu coração, se tem a ver com a tua vida, não reluta, meu amado. Se você carrega essa mensagem e tem se esforçado, querido, eu oro a Deus para que você continue nessa caminhada, continue forte, querido, continue fazendo isso, porque um dia você vai ver a sua história ali, o quantas vidas foram salvas, simplesmente por atitudes suas, por um sorriso, por um bom dia, por uma ação educada. Carregar a mensagem de Cristo não pode ter partidarismo. Nós não podemos escolher a quem nós vamos fazer o bem. É a todos, não importa quem. O Senhor nos chama para ser essa mensagem. E se há um desejo no teu coração, eu queria que você levantasse as mãos aí no teu lugar. Se você está dizendo: Jesus, eu quero ser essa mensagem aqui na terra. Levanta a sua mão o mais alto que você pode. Mais alto. Isso. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor convence o homem do juízo e do pecado. E nós estamos como igreja aqui, levantando nossas mãos, dizendo: queremos esse compromisso, Pai. Sabe, talvez não tínhamos o entendimento, a compreensão que somos uma carta viva, e que simples gestos, simples ações, simples atitudes estão transformando vidas. E hoje nós estamos entendendo e aprendendo que nossa dor, a nossa alegria, a nossa posição em obediência a Ti é uma carta, é uma história sendo escrita para que outras pessoas possam ler e Te encontrar através da nossa vida. E nós nos responsabilizamos, Senhor, em viver e levar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de obediência, de fidelidade, de ousadia, de estratégia, de coragem. Nós pedimos que o Senhor capacite cada um de nós neste lugar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Leva Teu povo para casa em segurança. Guarda-os debaixo das Suas asas no poder do Teu amor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: vai na paz, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus.